nossa aula de hoje, gente, é sobre anemias. É um conteúdo que muita gente pede, que a gente já falou muitas vezes aqui, mas nunca é demais, né? Anemia a gente atende quase todo dia. Então, eu selecionei alguns casos clínicos para a gente discutir, entender, dominar a interpretação dos casos de anemia e da rotina, conseguir fechar diagnósticos e fazer o melhor pelo paciente. Beleza? Então, para começar, o que a gente precisa lembrar, né, gente, para começar a falar de anemia? Primeiro, a definição, tá? Então, vou começar aqui a anotar alguns pontos. O que significa anemia, né, gente? Primeiro ponto importante em relação à anemia é que a anemia é uma síndrome clínica associada a uma diversidade de possibilidades etiológicas, de causas de doença. Esse é o primeiro ponto, tá? É uma síndrome clínica que se caracteriza por uma redução na massa eritroide. O que é essa bendita massa eritroide? Basicamente, uma redução no número de hemácias, no hematócrito e na quantidade de hemoglobina que essas hemácias contêm. Então, lá no hemograma dos pacientes, a gente vai encontrar duas partes, o eritrograma e o leucograma. Na verdade, a maioria tem três, né? Tem também o plaquetograma. E o eritrograma, dos principais dados que a gente encontra no eritrograma é a contagem de hemácias, a concentração de hemoglobina, né, a caracterização de concentração de hemoglobina e o hematócrito, que é o volume globular. Então, a redução nesses índices, o normal, o esperado, o comum é que reduza de forma proporcional esses três índices, mas isso não é tão linear assim na rotina. A gente pode ter uma redução do hematócrito sem redução dos outros índices de forma proporcional, mas vamos falar no mais clássico, que é a redução dos três. Então, é isso que define e caracteriza a anemia. O grande ponto, a grande questão quando a gente fala de anemia, gente, é que a anemia não é diagnóstico. Então, eu já vi muitas situações em que o estudante, o médico veterinário, acaba travando nesse impasse ali, detecta uma anemia e não consegue evoluir e saber exatamente o que está causando aquela anemia, né? Então, esse é o primeiro ponto. Encontrar anemia, você só encontrou um achado no exame que gera repercussões clínicas, é uma síndrome clínica, né? Existe um conjunto de sintomas associados, só que pode estar relacionado a uma série de doenças, tá? E justamente por isso, porque pode estar associado a uma série de doenças, de condições clínicas, que é muito importante que a gente classifique, faça uma classificação dessa anemia para que a gente consiga direcionar melhor o nosso diagnóstico. Bom, classificação, o que a gente precisa saber em relação à classificação, então, para classificar de forma adequada e conseguir evoluir o diagnóstico? Também é importante saber por quê, porque raios precisa classificar essa anemia, para poder mirar melhor na causa. Esse é o resumo da obra, para que classificar, tá? Então, o que a gente encontra na literatura em relação à classificação, gente, a anemia ela pode ser classificada quanto à gravidade, eu já vou falar nos parâmetros numéricos em relação à gravidade da anemia, em relação aos índices eritrocitários, que é lá VGM, CHGM, microcítica, macrocítica, hipocrômica, esses são os índices de classificação, índices eritrocitários, e em relação à regeneração, se é uma anemia regenerativa, semi-regenerativa ou não regenerativa. Então, isso é o principal aí que a gente precisa ter em mente na hora de avaliar o paciente com anemia e dar sequência à nossa abordagem diagnóstica. Por que classificar e como que a gente deve classificar pacientes caninos e felinos com anemia, né? Então, o primeiro ponto que eu mencionei é a gravidade, ou seja, o quão severa, o quão grave é esta anemia, tá? Esse termo grave, severo, tem vários questionamentos, está certo ou está errado, mas eu acho que fica fácil vocês entenderem o quanto importante está essa anemia, tá? Então, a anemia, em relação à gravidade, ela pode ser considerada discreta, moderada ou severa. E aí, os parâmetros, eles vão ser diferentes em gatos e em cães. Eu vou colocar aqui um resumo, os parâmetros de referência em relação à gravidade em cães e gatos, tá?
Discreta, 20 a 24% de hematócrito, tá? Moderada, 15 a 19% no gato e severa, menor que 14%. Em cães, 30 a 36%, 18 a 29% a moderada e severa, menor que 18%. Então, para quem está aqui no YouTube, está conseguindo visualizar direitinho? Deixa eu ver como é que fica aqui. Não, dá para ver, né? Dá para ver certinho. Então, esse é o primeiro ponto em relação à classificação. Por que, gente, classificar a gravidade? A gravidade da anemia, ela vai implicar diretamente em relação à conduta diagnóstica e também em relação ao tratamento, tá? Então, dependendo do tipo de anemia, a gente espera uma anemia mais severa ou menos severa, de evolução mais rápida ou não tão rápida, tá? Então, a severidade também ajuda a mirar na causa e a evolução também ajuda a mirar na causa. Então, vamos lá. Segundo ponto de classificação que eu falei anteriormente são os índices eritrocitários. Quais são os principais índices? Volume globular médio e concentração de hemoglobina globular médio, tá? Então, VGM e CHGM. A gente já vai ver um exemplo prático, mas só para lembrar a terminologia, tá? Então, o VGM, gente, ele classifica as hemácias quanto ao tamanho. Basicamente, a gente pode ter uma hemácia macrocítica, que é quando o tamanho dela está maior. Macrocítica, maior, tá? Vou abreviar. Normocítica ou microcítica. Esses são os termos. Então, tamanho, VGM é tamanho das hemácias. Macro é grande, normo é normal, micro é pequeno. CHGM, quais são as classificações? Hipocrômica e normocrômica. Hipocrômica tem menos hemoglobina, a hemácia está mais pálida, e isso pode ser um indício, por exemplo, de uma anemia ferropriva, mas não é exclusividade dela. Mas classicamente, a anemia ferropriva pode ser hipocrômica. Uma anemia extremamente regenerativa, ela também pode ser hipocrômica, tá? Porque a taxa de multiplicação, de formação de hemácias está muito rápida e a medula basicamente não tem tempo de concentrar hemoglobina nessas hemácias, de amadurecer de forma correta. E o CHGM, gente, ele não existe. Hipocrômica, normocrômica seria hipercrômica, né? Não macrocrômica, mas aumento na concentração de hemoglobina não existe do ponto de vista prático. Por quê? A hemácia ela não consegue concentrar a hemoglobina mais do que ela suporta. Ela, explodiria. Por isso que não existe hipercrômica de verdade. Não entra mais hemoglobina nessa hemácia. No entanto, o resultado do exame ele aceita qualquer número, né? Um número que está lá. E existem variáveis pré-analíticas, sobretudo a hemólise, que podem causar uma hipercromia falsa. Aumenta esse índice, mas não é real. Não dá para acumular tanta hemoglobina lá na hemácia. Tá? Então, você tem que saber ler isso no resultado também. E olhar para a sua coleta, se deu alguma coisa errada que pode estar interferindo. Certo? Para que raios que faz isso também, gente? Para que classifica? Para mirar na causa, tá? Então, anemias macrocíticas hipocrômicas, em geral, elas são regenerativas. Anemias microcíticas hipocrômicas, em geral, são anemias secundárias, são mais comuns de acontecerem no paciente com anemia ferropriva. No entanto, um paciente com anemia da doença crônica também pode apresentar microcitose e hipocromia. Uma anemia regenerativa, as principais causas são as doenças hemolíticas e a perda de sangue. Basicamente isso. A medula está funcionando, está tudo bem lá, perdeu sangue ou a taxa de hemólise ficou aumentada. Então, olhando para esse tipo, qual tipo é essa anemia, a gente consegue ter mais chances de chegar num diagnóstico definitivo. E aí vem o terceiro tipo, né, terceira forma de classificar uma anemia, que é avaliar o grau de regeneração. O que a gente olha em relação à regeneração? O que a gente lê no exame, né? As observações em lâmina, que é essencial no hemograma completo, feito por um patologista clínico. Lá no maquinograma, um exame que só coloca lá na máquina, vocês não vão encontrar essas observações.
que a gente pode encontrar? Tá? Policromasia, ponteado basofílico, corpúsculos de Roux-en-Joly, hemácias nucleadas. Todas essas alterações morfológicas sinalizam que a medula está formando novas hemácias numa alta taxa e que há uma regeneração, né? Agora, o grau dela, a gente tem... esses achados em lâmina, eles são subjetivos. Depende do avaliador. O que ele vai dizer para ti, se é leve, moderado ou severo, mas não dá para quantificar. Por isso, não é uma avaliação tão específica e está condicionada ao viés, ao problema de erro relacionado ao operador, a experiência dele em ler lâmina. E aí existe um outro método de avaliar se existe regeneração, que é a contagem de reticulócitos, que é algo que sofre menos desse problema relacionado a quem está avaliando, porque é uma contagem mesmo, baseada em técnicas laboratoriais, existe técnica automatizada ou manual com corante específico, onde vai se quantificar de fato quantos reticulócitos existem em relação ao total de hemácias, e através dessa avaliação, que basicamente precisa de algumas continhas matemáticas, que eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, que a gente consegue determinar se uma anemia é regenerativa de verdade ou não. Então, gente, basicamente, esses 3 tipos de classificação que eu abordei para vocês aqui no início da aula, eles nos ajudam a criar um fluxograma mental, a ter clareza em tudo isso, para chegar a um diagnóstico etiológico mais provável ou definitivo da causa dessa anemia nos nossos pacientes. Então, a anemia, ela pode, basicamente, pensando em fisiopatologia e nessas classificações que eu falei, ser regenerativa, semi-regenerativa ou arregenerativa. Algumas literaturas da medicina veterinária trazem só o termo regenerativa e arregenerativa. E não está errado, a maioria das literaturas traz dessa forma, é o mais clássico. No entanto, encontrou-se em alguns estudos, e na medicina esse termo é mais usado, o caminho do meio, onde a gente vê uma anemia que não é totalmente regenerativa, a contagem de reticulócitos está meia boca, tem características de regeneração, mas tende está no caminho do meio, não está totalmente regenerativa, e por isso existe também este termo semi-regenerativa, que nos ajuda também a visualizar a abordagem diagnóstica. Então, do ponto de vista de índices eritrocitários, eu acho que uma das crenças mais fortes que existe é que toda anemia normocítica normocrômica, ela é arregenerativa. Esse é o primeiro ponto que eu quero desconstruir aqui. A anemia normocítica normocrômica, ela pode ser tanto regenerativa como semi-regenerativa ou arregenerativa, tá? Então, normocítica normocrômica não é sinônimo de não haver regeneração. Então, a regenerativa pode ser normo ou macro-hipocrômica, o que é o mais comum. Por quê, gente? Hemácia jovem, medula bombando de produzir novas hemácias, produz hemácias maiores, não dá tempo de maturar, diminuir essa hemácia, formar ela bonitinha, sem nenhum resquício de material genético no seu interior. E é isso que se observa nas colorações especiais e nas técnicas automatizadas para detectar os reticulócitos, tá? Mas a gente pode observar lá no esfregaço e nos índices eritrocitários já macrocítica e hipocrômica, cheio de sinais de regeneração. Em geral, gente, regenerativa é quando a contagem corrigida de reticulócitos é maior que 2%. Semi-regenerativa, 1 a 2%, contagem corrigida de reticulócitos. E a regenerativa, menor que 1% no cão e menor que 0,4% no gato, tá? Até um tempo atrás eu tinha trazido a informação de 1% cão e gato, mas isso mudou, tem novas referências aí trazendo 0,4% de CCR no gato. Em relação a índices eritrocitários, a semi-regenerativa pode ser normocítica normocrômica ou microcítica hipocrômica. A lisocitose, policromasia, RDW menor que 15% é o mais esperado nas anemias semi-regenerativas, tá? Aqui tem um dado que não está 100%. A anisocitose, na semi-regenerativa, na hora que eu copiei aqui, esqueci de apagar o mais, tá? Na semi-regenerativa é esperado anisocitose e policromasia discretas,
tá? E a regenerativa, o clássico é encontrar normocítica normocrômica, talvez aí venha esse conceito, né, de que toda anemia normocítica normocrômica, ela é a regenerativa, mas isso não é verdade, pode ser dos 3 tipos, como eu acabei de abordar aqui. Em geral, a regenerativa não tem sinais de anisocitose e policromasia ou muito discretos, isso precisa estar bem definido lá nas observações em lâmina, e o RDW, que é um índice de anisocitose, também vai estar inferior a 15%. O que é esse negócio dessa contagem corrigida de reticulócitos, gente? Isso é uma continha onde contagem corrigida de reticulócitos ela é diferente do percentual de reticulócitos. Vocês estão vendo que tem uma referência, um artigo, que a grande parte da nossa aula está baseada nessa revisão sobre anemia. E nesse artigo eles têm uma tabela com grau de regeneração, baseada na contagem de reticulócitos absoluta, tá? E no percentual de reticulócitos. O percentual de reticulócitos é o percentual observado, tá? De 100 células vermelhas. Quantos são reticulócitos, quantos são hemácias normais. Isso é o percentual, tá? O percentual de 100 células vermelhas. A contagem corrigida de reticulócitos, ela leva em conta a severidade da anemia, o quão grave está essa anemia. E a fórmula de cálculo é essa que está descrita aqui na tela. Hematócrito do paciente que está com anemia, do paciente que está sendo avaliado, tá? Vezes percentual de reticulócitos dividido pelo hematócrito da espécie. Isso aqui dá pano para manga, cada literatura fala uma coisa, mas essa mais recente o que traz é 45 para cão e 35 para gato. É isso que se deve considerar no cálculo, tá? O que vocês devem ter cuidado, gente? Não misturar tudo isso aqui. Tem laboratório que traz contagem absoluta no laudo, no resultado. Tem laboratório que traz percentual de reticulócitos, que é o percentual de 100 células vermelhas. E tem laboratório que traz o CCR. Então, o que é o índice mais confiável? Em geral, é o CCR. Algumas literaturas trazem que para gato é a contagem absoluta, tá? Mas em cão, CCR é o mais confiável. Então, você pode calcular, porque é uma continha fácil, né? Hematócrito do paciente vezes o percentual de reticulócitos desse paciente dividido pelo hematócrito da espécie, tá? Aqui desconfigurou, por isso que ficou essa confusão aqui, ó, gente. Deixa eu apagar que vocês vão ficar doidos quem tá vendo a tela aí, tá? Então, aqui é dividido, tá? Então, aqui fica entre parênteses hematócrito do paciente vezes percentual de reticulócitos do paciente, do bicho que tá doente, que vocês estão avaliando. Supostamente está doente, né? Se está contando contagem corrigida de reticulócitos é para quem está anêmico. Então, é uma síndrome clínica e está doente. Dividido pelo hematócrito da espécie, 45 para o cão, 35 para o gato. Tem algumas literaturas que consideram um limite inferior, tipo 24 no cão, 37 no gato. Mas essa aqui é a referência mais recente. É daí que vem percentual, CCR e contagem total, tá? Primeiro caso, gente, é um caso de uma das nossas alunas do curso Descomplicando. Hoje ela é aluna do SLED Experts também. É o TOR da Mara Lombardi. Então, esse caso a gente já discutiu aqui em outro momento, mas eu achei ele bem interessante para trazer essa clareza em relação à abordagem diagnóstica da anemia para vocês, tá? Então, o Thor era um cachorrinho Rottweiler de 11 anos e ele, aproximadamente 7 anos atrás, né, antes de apresentar esse quadro, foi no final do ano passado esse quadro, ele apresentou uma diarreia sanguinolenta de forma cíclica. Dava e passava essa diarreia com sangue. No entanto, nos últimos 5 meses, ele tem tido um quadro de hematoquesia cada vez pior, mais frequente do que era antes. O que mais que se tem de histórico desse paciente? Ele tem artrose severa nos cotovelos, recebe ômega 3 já há 4 anos, devido a esse problema osteoarticular, recebe colágeno também. E quando ele piora muito dessa questão osteoarticular, ele recebe o anti-inflamatório não esteroidal, Rimadyl, tá? De 100 miligramas. Dose menor do que o proposto pela literatura, porque é um animal de grande porte, ela usou uma dose menor e ele fica bem com essa dose. É o cachorro da Mara, né? Ela não é veterinária nesse caso, ela é dona do cachorrinho. Ele tem score corporal de sobrepeso e é mantido com uma ração light.
E ainda recebe gabapentina para tratamento desse quadro de dor crônica, tá? Então, é um cachorrinho que tem doença osteoarticular, faz uso contínuo de medicações, ômega 3, colágeno, gabapentina, volta e meia toma um anti-inflamatório não esteroidal e já vem há anos apresentando quadros intermitentes de sinais de colite, hematoquesia, muco nas fezes e nas últimas 5 semanas desandou, começou a apresentar quadros frequentes de colite. E aí, como uma boa aluna SEVET, a Mara solicitou inicialmente um exame de fezes, tá? E foi diagnosticado giardia exóspora no coitado do Thor, tá? Diante disso, ele foi tratado com fenbendazole e sulfatrimetropin. Aí ela achou que estava tudo resolvido, que ele ia melhorar 100%. Afinal de contas, acharam parasitas que podem explicar o quadro que ele estava apresentando. No entanto, ele fez o ciclo de tratamento e voltou a apresentar sintomas. Ela achou que poderia ter tido uma recontaminação ambiental, que é bem comum nos casos de giardia exóspora. No entanto, foram realizados testes seriados sucessivos, foram mais de um exame coproparasitológico e de giardia, testes específicos de giardia, todos negativos. Tá? Então, não era mais giardia exóspora. Mas ele continuava apresentando um quadro de colite com sangue nas fezes intermitente. Tudo isso é importante para a abordagem diagnóstica da anemia, né? Deve ter anemia esse cachorro, porque eu estou falando nele na aula de anemia. Então, vão gravando aí o que está acontecendo no caso do Thor. Foi feito aí o uso de sulfasalazina, que é um anti-inflamatório de intestinal usado para colite, né? É uma sulfa, é uma classe antimicrobiana, mas o objetivo desse tratamento é anti-inflamatório intestinal, pensando em terapêutica focada no problema do paciente, e ele melhorou bastante com essa medicação. Mas aí saíram os resultados dos exames do Thor, que é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Então, foram solicitados hemograma e bioquímica sérica, além do exame de fezes, de toda essa história aí da giardia exóspora, que foi tratado, se resolveu, mas a diarreia com sangue persistiu. E aí o Thor apresentou anemia, gente. Olha aqui. Então, tem uma anemia, hemácias reduzida, hemoglobina perto do limite e hematócrito reduzido, tá? Então, é o que eu disse para vocês, nem sempre a gente tem uma redução igual nos 3 índices. Mas os eritrócitos é o índice mais que menos sofre interferência pré-analítica. A hemoglobina pode aumentar por hemólise, por exemplo, e o número de hemácias não vai aumentar. Então, é de fato uma anemia aqui, tendo em vista essa informação, esse viés. Essa anemia, ela é normocítica normocrômica. Olha aqui, ó, o VCM está normal, referência 60 a 77, deu 73,53, normal, normocítica. CHCM está normal, normocrômica. Que mais, gente? Aqui, esse laboratório, ele traz um monte de colinha. Ó, anemia normocítica normocrômica. E abaixo está a pesquisa de reticulócitos. Tá? Então, a pesquisa de reticulócitos é o ideal em todo paciente anêmico. Teve alguém que perguntou também na caixinha de perguntas aqui do Instagram, quando que a gente pede reticulócitos? Sempre que tiver anemia, o ideal é solicitar reticulócitos. No entanto, tem situações que a gente fecha o diagnóstico mesmo sem os reticulócitos, e aí acaba sendo redundante. Ele pode ser solicitado com o intuito de monitorar a resposta terapêutica, mas não é assim, você não consegue fazer nada em relação à anemia de forma correta sem reticulócitos. Não é isso. Mas te traz clareza em relação ao tipo e ao direcionamento, sempre que possível, se estiver anêmico, você deve solicitar. Então, aqui no caso, a Mara solicitou, né? E a resposta em relação à regeneração, a contagem de reticulócitos, foi de 0,54% de reticulócitos corrigido, 33.320 de reticulócitos absolutos, né? E isso classifica como uma anemia, resposta à regeneração basicamente nula, tá? Voltando lá para aqueles parâmetros de referência que eu trouxe anteriormente, então, sem regeneração, abaixo de 60 mil no cão e abaixo de 15 mil no gato. Então, 33 mil não está regenerando, pode ter em situações normais. Em situações normais, tem reticulócitos que pulam lá para a corrente sanguínea, são teimosos e vão para a corrente sanguínea.
Então, esse é o valor de referência no animal não anêmico. Então, não está regenerando. Só que a gente tem que considerar que é uma anemia bem leve ainda, né? Até olha aqui que o laboratório sinaliza, gente. Anemia normocítica normocrônica normalmente está associada à doença crônica ou à inflamação. E, de certa forma, eles estão certos com essa notificação. Mas eu vou dar uma recomendação aí de cunho pessoal para vocês. Tomem cuidado com as recomendações, porque nem sempre o laboratório está de posse de todos os dados e você não pode travar seu raciocínio nessa informação que o laboratório está tentando te ajudar. Você deve desenvolver seu raciocínio clínico e dominar, saber o que o exame está te dizendo. Que é isso que a gente vai mostrar aqui, que não era uma anemia da doença crônica ou uma inflamação conforme a orientação ali do laboratório. Então, não é que o laboratório está errado. Quem tem que saber isso é o clínico, tem que saber interpretar, tem que desenvolver o raciocínio clínico para saber o que fazer com o exame. Tá? Eles tentaram ajudar, mas você tem que olhar para isso com critério clínico, com clareza. Então, a primeira pergunta que eu trouxe quando a gente discutia esse caso com a Mara, né, ela trouxe para discussão, foi se essa anemia tinha significado clínico, né? E na situação do TOR, com uma perda de sangue crônica, ela pode ter sim significado clínico e a gente tem que olhar com carinho para esses dados e saber o próximo passo que eu já vou mostrar para vocês. Então, qual é a provável causa? O TOR tem uma doença osteoarticular degenerativa crônica, que é de cunho inflamatório, e isso já tem artigos mostrando que pode levar a uma anemia da doença crônica, como o laboratório sinalizou, mas ele tem hematoquesia recorrente, ou seja, ele está perdendo sangue, mas é um Rottweiler. Será que essa perda de sangue é suficiente para causar uma anemia ferropriva? Por que eu estou classificando assim, perdeu sangue ferropriva? A perda de sangue crônica, gente, ela é a principal causa de anemia ferropriva. E aí que a gente tem que pensar nesse diferencial, porque muda completamente a conduta. Então, qual seria a conduta terapêutica e diagnóstica? A conduta terapêutica, eu não faria nada até saber a origem da anemia. Foi o que ela fez. E solicitar os exames para diferenciar aqui, principalmente, a anemia da doença crônica da anemia por deficiência de ferro. Essas são as duas principais causas de anemia agenerativa num paciente de meia idade com uma doença crônica e com uma anemia normocítica, normocrômica, não regenerativa, como a gente acabou de classificar, e mais, com perda de sangue crônica, já que essa é a principal causa de anemia ferropriva na medicina de cães e gatos. Não é a carencial, tá? Não é por alimento que falta ferro. Essa não é a principal causa. E o TOR comia uma ração de ótima qualidade. Então, não pode ser carencial, tá? E como que a gente diferencia isso, então, gente? Aí precisa de exames mais específicos, tá? Ferro sérico, transferrina e ferritina é o painel ideal para chegar a essa conclusão. Aqui também tem informação da vitamina B12, que a Mara solicitou, tendo em vista o quadro de enteropatia crônica, principalmente em enteropatias de intestino delgado, a gente pode ter deficiência de vitamina B12, a cianocobalamina, que também pode gerar um quadro de anemia carencial, né? E requer reposição para que esse paciente responda ao tratamento da anemia, bem como responda ao tratamento quanto à doença, à enteropatia. Então, ferro sérico, transferrina e ferritina foram dosados e o que a gente encontrou? Ferro reduzido, transferrina normal e ferritina reduzida. Aí que está o pulo do gato do diferencial aqui nesse caso, tá? Nas anemias da doença crônica e anemia da inflamação, é esperado ferritina normal ou aumentada e ferro baixo, tá? Por que é um diferencial e a gente precisa de exames mais específicos? Tanto a anemia ferropriva quanto a anemia da doença crônica e a anemia da inflamação, elas causam redução no ferro sérico. Então, se você dosar ferro, não vai conseguir fechar o diagnóstico e ainda vai suplementar ferro de forma errada. Por quê? Na anemia da doença crônica, não falta ferro de verdade. O ferro livre, ferro sérico, ele não vai estar disponível na corrente sanguínea, não vai chegar na medula óssea para a produção de novas hemácias de forma adequada. Ele chega em proporção subnormal, abaixo do normal. Isso faz com que ocorra a anemia e o ferro sérico esteja baixo. Então, se tu olhar só para o ferro, tá baixo, você vai dar ferro para esse paciente, não vai adiantar bosta nenhuma. Desculpa a palavra, mas às vezes falamos palavrão, né? Não vai adiantar, porque não tá faltando ferro.
na verdade, o processo inflamatório, a doença crônica, ou em casos de inflamação aguda, isso também acontece, altera vários mediadores, o principal dele é a epsidina, fazendo com que o ferro vá para as reservas. Qual é a principal reserva de ferro? A primeira reserva de ferro é a ferritina. E é aí que a gente consegue diferenciar. Porque na anemia ferropriva, a ferritina, ela tem que estar baixa, né? Não vai ter estoque, tá faltando ferro. Como é que o corpo vai estocar? O corpo é esperto, ele não guarda ferro se está faltando de verdade. Já na anemia da doença crônica, não está faltando de verdade. São essas alterações nos mediadores, no metabolismo do ferro, que ficam alteradas pela liberação das interleucinas, de todos os componentes pró-inflamatórios, e que faz com que se armazene ferro, mas o ferro não vai para a medula para produzir hemácia de forma adequada. Mas não é que está faltando. Ele está escondido lá na ferritina. E aí você ficar suplementando ferro nesse paciente, está errado. Ele não precisa de ferro, não está faltando ferro. Você tem que tratar a doença de base, tá? E aí o que aconteceu, então, com o TOR? Era uma anemia ferropriva, ou seja, isso embasa a conduta de tratamento com suplementação de ferro, que foi o que a Mara fez, até ela fechar o diagnóstico de base, né? Foi feito colonoscopia para diagnóstico definitivo dessa colite inflamatória que o TOR desenvolveu. Eu não lembro a classificação histológica, mas era uma colite de origem imunomediada. Então, foi tratada a consequência, a anemia era uma consequência nessa história, era uma anemia ferropriva em consequência da perda de sangue crônica pela colite inflamatória que a gente estava apresentando, e ele evoluiu super bem. Então, fechando aí o diagnóstico do nosso caso, e eu deixo um grande beijo para vocês aqui, finalizando a nossa aula de hoje. Beijão!